Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista, hoje para fazer a análise do Magazine Luiza. Tá? Então, assim, eu achei que ia ser uma análise mega complexa, mas aparentemente eu consegui resolver na minha cabeça de um jeito bem simples, tá? Bem, inclusive eu diria até trivial. O meu problema nunca foi com a operação do Magazine Luiza. Como a galera que me conhece sabe, que acompanha os lives, o meu problema sempre foi o preço da ação, que eu acho que fica muito difícil precificar ela com aquela subida toda de qualquer forma. Eu acho que encontrei um jeito ali de justamente explicar qual é o meu racional com relação ao ativo, tá? Então, assim, primeiramente falando da teleconferência, a teleconferência tem um jeito meio de culto, sabe? Aqueles cultos apocalípticos onde a galera se reúne pra... é meio que um negócio meio echo chamber, assim, um negócio meio... Todo mundo fica falando da mesma coisa, sempre a base de cliente, o crescimento do marketplace, trocentos por cento, e reforçando aquela posição. E aí as perguntas que vêm da teleconferência têm o mesmo sentido e eu acho que fica ali um foco muito grande no crescimento da base de clientes, no crescimento do marketplace, no crescimento desse tipo de coisa. E eu acho que passou correndo muito rápido pelas contas, tá? Quando ele passa pelas contas da empresa, ele acho que passa muito, muito rápido. E aí, assim, vamos lá, a base de clientes é crescente e grande, é tão boa quanto a sua capacidade de transformar aquilo em ganho operacional, ou seja, a tua base de cliente é tão boa quanto a tua capacidade de monetizar aquilo ali, tá? Então a gente já viu inúmeros casos aí de empresas que, pegaram uma base de cliente muito grande, conseguiram flipar aquilo numa operação muito rentável e vários outros casos de operações que não conseguiram fazer esse flip e justamente por isso tiveram aí uma situação onde ter uma base de clientes não resolve muito, tá? Então, assim, primeiramente, o que vai assustar vocês é assim, eu ignoro toda aquela parte de crescimento de marketplace na análise, toda aquela parte de 200 e 300 mil % de crescimento. Por quê? Porque se eu tiver errado e aquilo ali não puder ser ignorado, isso vai se mostrar claramente no operacional, tá? E aí você pode dizer, Cassiano, mas não é que vai se mostrar no operacional agora, é que ele pode se mostrar no operacional no longo prazo, porque você está fidelizando o cliente. E aí eu digo uma crença minha pessoal, tá? Por experiência de vida. Cliente de varejo tem fidelidade com duas coisas, preço e comodidade. Tirando isso, esquece. Então não acho que a gente tenha aquela questão de mas eu fiquei apaixonado pelo aplicativo do Magazine Luiza. A hora que acabar desconto, a hora que acabar a comodidade de entrega rápida em casa, acabou essa fidelidade toda, tá? Então acho que se eu tiver errado de retirar esse crescimento todo de base de cliente, etc e tal, vai se mostrar na operação e a gente vê que isso não vinga durante o vídeo aqui, tá? De qualquer forma, a gente passando ali, a gente começa com o preço, análise do preço, que eu falei que é justamente o meu problema, a operação roda bem, mas o preço é uma questão para mim. Vamos primeiramente, então, supor que do período da metade de 2016 ali até o dia de hoje, né? Na verdade, até 18 de fevereiro, que foi quando ela publicou o balanço do quarto trimestre de 2018, durante todo esse período a gente vai supor que aquele crescimento ali foi justo e a precificação da ação até ali, até 18 de fevereiro, que é onde ela que é próximo ali, né? Ela publica, na verdade, dia 21 de fevereiro o balanço. Mas vamos até a vizinhança ali, tá? Então a gente vai supor que do meio de 2016 até 18 de fevereiro, com um crescimento de 2.485%, que aquilo dali foi justo. Eu vou supor que a partir dali o preço está justo, tá? Então, assim, já é uma baita de uma suposição para justamente fazer da forma mais conservadora possível a análise. Estou supondo que o crescimento nesse período, que foi de 2.485%, é justo. E estou passando a análise a partir dali. Ou seja, a partir do dia 21 de fevereiro, a divulgação do quarto trimestre de 2018 é que eu vou começar a analisar se a partir dali o preço faz sentido. Porque antes disso eu estou considerando que foi justo. Então eu estou considerando novamente, vale lembrar, estou considerando que 2.485% é justo. E de fato a empresa está precificada até aquele momento do jeito certo, tá? Passando para frente, então, a gente vai analisar o quê? O pedaço restante. Aí você me pergunta por que o pedaço restante. E aí, novamente, eu falo, porque o resultado do quarto trimestre de 2018 saiu no dia 21/2 desse ano agora, tá? E aí eu quero justamente ver qual foi a evolução daquela empresa durante esse período para poder dizer se aquela evolução casa com a evolução operacional ou não. Vale lembrar que durante esse período agora, do quarto trimestre de 2018 em diante, ou seja, do dia 21 de fevereiro de 2019 em diante, a empresa cresceu mais 87,49% sob aquela base de 2,5K de porcento que eu estou considerando que é justa, tá? Então, o crescimento aí que a gente vai avaliar durante esse período é de 87,5%, tá? E aí ver se faz sentido isso com a evolução operacional. E aí quando a gente vai avaliar os números do período, e aí o período é justamente 21 de fevereiro até hoje,
tá? Ou seja, quarto trimestre, primeiro trimestre, quarto trimestre de 2018, primeiro trimestre de 2019 e segundo trimestre de 2019, que é esse resultado que saiu agora, ela mostra ali justamente a trajetória. A trajetória da ação foi um crescimento de 87,5% e a operação, como é que foi? Tá? A gente viu o quê? Claramente, e essa é uma parte que eles passam muito por cima na teleconferência, a taxa de crescimento vem caindo, tá? Progressivamente. Linearmente e progressivamente. Então, assim, a gente vê a taxa de crescimento quarto trimestre de 2018 comparado com o quarto trimestre de 2017 em 27,3%, cair para 19,8% de crescimento quando a gente fala primeiro trimestre de 2019 a primeiro trimestre de 2018 e cair novamente para 14,95% quando a gente fala segundo trimestre de 2019 versus segundo trimestre de 2018. Então a gente vê que períodos comparáveis está caindo a taxa de crescimento. Isso não é uma coisa positiva para uma operação que está crescendo violentamente no preço do ativo ali. Então a receita líquida está reduzindo o crescimento dela. Está crescendo ainda, mas está reduzindo a taxa de crescimento dela. Tá? Além disso, a gente já vê uma deterioração da operação já afetando negativamente tanto o EBITDA quanto o lucro líquido. Então, assim, EBITDA e lucro líquido já atingem nesse segundo trimestre de 2019 uma taxa de crescimento negativa. O EBITDA tem uma queda de 3,55% e o lucro líquido tem uma queda de 23,91%. E aí você pode falar, pô, Cassiano, mas não foi isso que divulgaram na notícia? Sim, mas eu estou tirando o IFRS 16, porque senão não tem comparabilidade, como vocês sabem, eu não gosto de fazer o uso daquele IFRS 16, porque acaba maquiando a conta e não é real, e estou tirando também do lucro ali o ICMS não recorrente, tá? De 300 e tantos milhões, para justamente ver o que a operação está fazendo. E o que a operação está fazendo é reduzindo. Já começou a redução de EBITDA e está reduzindo a posição ali do lucro líquido. Tá? E o mais preocupante não é esse. O mais preocupante para mim é quando a gente olha para as margens e a gente vê que as margens estão caindo com aceleração. O que significa dizer que elas estão piorando de forma mais rápida por trimestre. Isso tanto a margem EBITDA quanto a margem líquida, como vocês podem ver aqui no gráfico que eu fiz para vocês poderem ter o visual disso, tá? Então, assim, isso daí indica para mim uma trajetória operacional, quando a coisa é muito casada assim, onde a gente aparentemente está vendo a operação da empresa como se fosse uma parábola, né? Você tem aquele crescimento forte, atinge um pico e começa a querer cair. Não estou dizendo que vai afundar nem nada, tá? Só fazendo a análise aí e assim, a gente vê que a receita líquida parece estar chegando perto daquele topo da parábola, porque ela está começando a desacelerar para atingir um platô. O EBITDA já parece estar um pouquinho além do topo, começando a querer cair. E o lucro líquido já está caindo e aparentemente caindo fortemente ali, pelo que a gente vê naquele outro lado, no lado direito da parábola, ou esquerdo, não sei muito bem como é que isso aqui vai refletir no vídeo, mas no lado subsequente, quando a gente passa temporalmente ali a parábola. Né? Então, assim, para finalizar, quais são os pontos que eu gosto de fazer justamente para o porquê que eu fico de fora dessa operação, né? Primeiro, quando a gente vê ali o crescimento do preço do ativo com a operação como ela está performando nesse momento, supondo que todo o crescimento anterior àquilo de 2,5 mil% é válido, a gente vê que o preço está descasado, o crescimento do preço, a evolução do preço está descasado com a evolução da operação, né? Isso daí para mim é claro, tá? Então isso daí já me incomoda. O segundo ponto é o que? A empresa está claramente com um foco gigantesco no crescimento da base de clientes, tá? E isso daí é super positivo se você conseguir monetizar aquilo, mas daí a gente veria refletido na operação, que a gente não está vendo. E isso daí então parece estar sendo feito às custas da operação, porque a operação está sofrendo e a base de clientes está crescendo violentamente. Se eu ofereço desconto para o cliente, se eu topo sofrer financeiramente na operação, aquela base de cliente com certeza vai crescer, tá? E aí, assim, é um mercado, novamente, que eu lembro, varejo, fidelidade é igual a preço mais comodidade. Não existe fidelidade, pelo menos eu não vejo fidelidade pela marca do varejo. Não vejo ninguém falar, pô, eu compro no Magazine Luiza porque eu gosto da vibe do coisa. Eu acho que a galera compra no Magazine Luiza porque é rápido, é fácil de comprar e tem desconto, é mais barato em vários produtos, etc e tal. Então, assim, uma vez que isso daí chegue num ponto que trave ali, eu acho que fidelidade não existe em cliente nessa operação, tá? Além disso, um ponto que me incomodou bastante, aí pode ser um pouco um ponto mais pessoal meu, mas assim, ó, a operação me lembra muito a fábula do Mágico de Oz, tá? Em que sentido? Tem um grande foco naquele mise-en-scène do crescimento do marketplace que não está tendo um reflexo real tão grande quanto deveria, tá? E pouco foco no que está por trás da cortina. Então, assim, o mercado está precificando o grande Oz em 87,5% de crescimento nesse período da divulgação do quarto trimestre de 2018 em diante, enquanto por trás da cortina a operação está claramente ali desacelerando
Então eu vejo isso como algo problemático. Tá? Eu poderia ir muito mais a fundo na operação, eu poderia desmembrar cada pedaço da análise da empresa, mas isso daqui é mais do que eu preciso para saber que eu não tenho interesse naquele papel nesse momento e que, além disso, bolsa de valores é muito uma questão de custo de oportunidade. Tá? Então eu vejo outras operações muito mais interessantes e que não estão com esse inflacionamento que eu acabei de demonstrar no preço, que eu acho que são mais interessantes nesse momento. Por hoje eu fico por aqui. Se ficou dúvida, eu estou sempre no Instagram, respondo direct message. Novamente lembrando, isso daqui é a minha opinião. Se você discorda, se você acha que é diferente, acho ótimo, estou torcendo para você e para que o papel dê muita felicidade. Eu estou de fora por esses motivos que eu acabei de citar. O Instagram é o @investircomsim. Por hoje, então, eu fico por aqui. Vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e até a próxima análise.